Boa noite ao pessoal que for entrando nesta live de uma segunda-feira já não tão fria. Rose, querida, por aqui, que alegria encontrar. Vamos deixando os conhecidos irem chegando nesse nosso julho, nesse nosso início de semestre de um ano que a gente não sabe se ele já começou ou se ele ainda não começou, se ele já terminou, se ele ainda não terminou, uma bagunça sobre o que foi 2020. Primeiro entrar, ganha um brinde, diz a Rose. Tá bem, Rose? Vou pensar nisso. Você sabe que quem é amiga assim sempre tem bastante brindes. Bárbara, que é sempre presente aí em quase todas as nossas lives juntos. E a Ju que acabou de entrar aqui, New Families, nossa convidada de hoje. Deixa eu entrar online com a gente. Vamos aguardando aí a Ju entrar. Olá! E aí, Ju, tudo bem? Boa noite. Bem, e tu? Boa noite, tudo bem numa segunda-feira meio frio ainda aqui em Porto Alegre. Que delícia, né? Sabe que agora eu tava pensando, eu fui me sentar e organizei a criançada toda e disse, o que eu vou beber? Será que eu passo um café ou eu tomo um vinho? Deu, mas é segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou servir uma taça já, mas a gente não tem mais dia da semana, não é? Pois é, eu andei numa sequência tomando muito vinho, eu tô na aguinha hoje aqui. Porque... Não, eu tô no café, eu até passei um café. E uma água, vou respeitar que é segunda-feira final. Mas vontade deu já. Para bater um papo de sofá com vinho, dá. Dá, nesse friozinho, assim, também que vai chegando o nosso inverno, dá uma vontade um pouquinho maior, né? É verdade. E se a gente consegue deixar as crianças um pouquinho de lado para participar de uma live, dá mais vontade ainda. Como é que é? Quando a gente consegue deixar as crianças um pouquinho mais de lado para poder participar de uma live, dá mais vontade ainda. Gente, o vinho nunca foi tão medicinal como nesses tempos, não é? É verdade. Na ausência, a gente estava batendo um papo antes, né, Gabriel? Mas na ausência da anestesia do mundo, a gente se anestesia com o vinho, não é? Com vinho, certa forma. É verdade. Legal, Ju, acho que hoje aqui a gente falar um pouquinho mais sobre família. É um assunto que, embora eu participei de várias lives já nessa quarentena, eu nenhuma delas falei sobre família. E a ideia de trazer esse assunto surgiu muito de estar contigo. Acho que ano passado a gente fez várias ideias, vários encontros, vários projetos, várias coisas. Veio 2020, esculhambou tudo. A gente não tinha ainda falado por aqui. E acho que é super bacana poder te trazer para esse assunto. Até porque existe todo esse momento agora de vários formatos de família, né? E todos eles tendo um impacto nesse momento, né? De estarmos todos nós convivendo muito mais em família. Então, assim, nunca se ficou tanto tempo, né, em família. Estou falando agora microfamília, quando a gente pensou, né? Quando começou a conversar no ano passado, que esse assunto ia virar uma tônica em 2020. Né? Que hoje o grande ambiente nosso de vivência na vida, nos últimos 90 dias, 100 dias, tem sido exatamente dentro da família. Exato. Né? Se dizia tanto, não tenho tempo para a família agora. Agora esses dias um cliente meu falou assim, eu não quero saber... É muito desafio, muito desafio. Esses dias um cliente meu disse assim, eu não quero mais saber que dia vai acabar a pandemia, eu não quero mais saber do novo normal, eu só tenho uma pergunta que eu preciso que alguém responda. Quando que vão voltar às abrir o colégio? Pelo amor de Deus. Olha, eu só vejo assim que a perspectiva é cada vez mais distante esse ano. Mas enfim, a gente vai também nesses tempos, né? Vão passando e a gente vai de certa forma acomodando as coisas, né? O que eu posso dizer assim, que eu percebi em mim e muitas pessoas que procuram o projeto, enfim, a gente troca muita história, muita figurinha, enfim, é que enfrentar o modelo familiar escolhido nesse momento, e não só o modelo parceiro, casamento, né, que também é outra caixa, né, mas enfrentar a questão da maternidade, da paternidade nesse momento, passou sim a ser um desafio quando não se tem a anestesia do mundo, né, que a gente estava falando, quando a gente não tem a fuga, o trabalho,
né? O trabalho para ir e vir, né? Eu não falo do trabalho a gente está dando conta em casa, mas aquele trabalho que realmente te faz se conectar a outras pessoas e se desconectar de alguma forma deles, né? E isso, a primeira coisa que eu queria trocar contigo, assim, é que, gente, foi a primeira vez em muitos anos que eu achei que ter 3 filhos é bastante coisa. Tu acredita? Porque até então eu tava achando 3 filhos, assim, eu tinha toda a dinâmica pra coisa Funcionava acontecer. bem. Funcionava bem, eu dava aula, as pessoas me perguntavam, eu dizia, gente, vai, mas a gente flui, as coisas se acomodam. Mas, gente, estar com 3 crianças em casa, em idades diferentes, com demandas diferentes, e nesse momento tão carentes de atenção, porque estão, né? Nós estamos juntos, mas ao mesmo tempo não estamos, porque estão todos envolvidos nos seus afazeres, nas suas responsabilidades, né? Eles com a questão da homeschooling, né? Enfim, dessas aulas online. E a gente tentando trabalhar do jeito que dá, na hora que dá, porque como eu estava falando, não tem mais segunda-feira, não tem mais hora. A hora que dá para trabalhar, a hora que dá para parar, né? Que eles estão dormindo, enfim. Então, eu te confesso que a minha família ficou grande. Em isolamento. O isolamento ficou grande. Eu acho que dividir um pouco, né? Trazer um assunto aqui, que foi o que nos conectou ano passado já, né? Já me perdi um pouco no tempo, mas acho que foi ano passado. Foi no ano passado, eu acho. Foi o começo do ano passado, acho que foi. E eu conheci um livro teu, chamado Divórcio, e depois, se quiser falar um pouquinho mais, mas foi um livro teu que eu conheci, eu tinha me separado não fazia muito tempo, e achei um livro que trouxe muita... tua esposa ali, dores, angústias, né? Não ficou só o divórcio, daí a vida nova, e a gente se reinventa, e tudo é belo, e tudo é bonito, que até tudo isso é verdadeiro, mas tem junto uma conta cara também é verdade. Os dois lados nada é tudo só bom, né? É isso. E foi aí que a gente se conectou. Eu falei, pô, tem alguém aqui falando uma coisa que também é muito do meu jeito de falar, embora eu nunca falei sobre divórcio especificamente, mas nos meus livros também trago essa tônica da vida real, que com as dores, com as angústias, com as tristezas, né? Com as coisas todas que acontecem nesse período. Então, acho que seria um bom ponto para a gente começar aqui a nossa conversa, seria como é que é dividir todo esse momento de angústia, pandemia, considerando divórcio, né? Nós não vamos focar só no divórcio, até porque deve ter pessoas aqui que não são divorciadas, mas acho que pode ser um nosso ponto de partida, né? Como é que é para ti, Ju, a gente compartilhar um pouquinho essa sensação de dividir esse momento que deu uma enxurrada de coisa de colégio? Eu não aguento mais olhar para colégio, assim, eu tô saturado já. Não, e quando o pior, Gabriel, é quando a gente não sabe para ajudar, que é o caso. Não, muito. Porque eu não estudo há muito tempo, né? Que a gente não estuda, então, principalmente no nosso caso, a área das exatas, que eu apanho de relho, né? Mas, enfim. Primeiro, assim, com relação ao projeto, né? Ao New Families, e aí não se atendo ao divórcio em si, mas a nossa forma de conversa, né? O olhar do livro, e ele nasceu sempre focado na questão de trazer a idealização não como realidade, como é que eu vou dizer, não como construção da realidade, mas como um planejamento, talvez. Eu acho que idealizar faz parte da construção de planejamento da vida da gente. A gente ter referências e buscar coisas, está tudo certo. A questão toda é quando a gente não admite que em qualquer situação na vida tem 2 lados, tem lado bom e lado ruim, né? E que questionar é sempre muito sadio. A questão dos formatos é uma questão que eu bato muito e converso muito no New Families com as pessoas que seguem, enfim, porque eu acho que é o que está vindo agora também na pandemia e que faz a gente questionar, que se os formatos que a gente escolhe na vida, eles precisam ter uma forma, né? Que se a gente precisa se adequar naquilo, ou divorciado, ou solteiro, ou namorado, ou casado. É sempre uma forma, e eu acho que acolhe muito pouco os nossos afetos e a nossa ideia de felicidade, que é muito individual, né? Então, assim, só para ter, com relação à construção da felicidade no depois, que é o que eu trago no livro e no projeto, isso não está amarrado no casamento, no meu casamento, até porque eu realmente casei de novo e acabei entrando no formato de casamento de novo. Mas o meu casamento tem um formato peculiar,
Meu casamento, o meu marido trabalha em outra cidade, fica metade da semana fora. E a gente tem um casamento que funciona muito bem assim, que é um modelo diferente já, né? E nesse momento de pandemia, ele tem sido um formato que nos oxigena muito. Está fazendo com que a gente vença esse processo, esse momento peculiar, né? Por conta desse distanciamento que a gente acaba tendo de cidades aí por alguns dias da semana. Então, os formatos, quando a gente fala de formatos, eles são muitos e eles se adequam, enfim, como quem vive, como quem bem vive, né? Como diz assim, né? Não é assim que se diz, com relação à relação. Agora, com relação a viver um compartilhamento, né, Gabriel? A gente que já conversou e começou nosso papo assim, dessa forma, ano passado, o compartilhamento nesse momento, ele vem sendo um desafio, porque mesmo que o ex-casal não tenha a questão tão preocupada, assim, né, ou tão focada na movimentação da criança, na transição de ambiente, mesmo que o ex-casal esteja bem com relação a isso, o tempo todo fazer como era feito antes, e muitos casais compartilhavam dias, né? Exato. Eu não sei se é o teu caso, mas... É o meu caso, né? Mas a gente fazia muito assim, ó, almoça um dia com um, no outro dia sai com outro pega. Tinha muita flexibilidade. Hoje, isso fez com que a gente tivesse uma distância maior desses dias, um intervalo maior, e nesse intervalo, como eu acabei conseguindo o home office, eles estão mais comigo, mais em casa. E isso tem um lado bom, porque de certa forma... tem um lado da gente que gosta de controlar, né, Gabriel? Aquilo, né? Tem um lado da gente que gosta, né? Vamos assumir, né? A gente lida mal com a falta de controle, essa é a verdade. Eu gosto, eu acho que é um alívio, às vezes, quando eles vão, preciso dizer isso, porque às vezes é uma exaustão e eles saem um pouco, eu consigo descansar, mas tem sempre aquela coisa, eu prefiro que estejam aqui, né? E eles estão mais aqui, dá muito mais trabalho e envolvimento para mim, mas ao mesmo tempo, essa questão, a gente que está lidando tanto com a questão de segurança agora, isso me deixa, de certa forma, mais confortável, apesar do trabalho. E tu não lida a ver como é que tem um ponto, agora tu fez um ponto aqui que eu acho que é legal. Esses novos formatos de família, nessa pandemia também tem crianças que estão com duas casas, né? Uhum. E aí tem um dilema, porque eu não sei como é que é, mas compartilhando um pouquinho de mim, eu levei, principalmente os últimos 2 meses, agora essa semana a coisa ficou ruim de novo, mas durante um período ali eu dei uma afrouxada no processo de isolamento social, permiti sair com meu pai, com a minha mãe, fui num parque e tal, tô falando hábitos com o Dudu, né, com o meu filho. Enquanto a mãe dele não quis esse processo, eu acho, preferiu, até porque ela tem os pais no grupo de risco e tal. E aí nós tivemos que lidar com uma situação que teve um dia que eu e ela a gente se dá muito bem, mas a gente conversando no telefone e falou, eu não concordo com a forma que tu está fazendo. Eu falei, E aí ela disse assim, como é que vai ficar na cabeça do Dudu? Cada um tem um jeito de lidar com a pandemia. Eu falei, olha, vamos se acostumar com isso, porque vai ser assim agora pro resto da vida. Ele vai ter que lidar com pontos de vista diferentes do pai e da mãe, que enquanto casados a gente consegue se fechar no quarto, tentar chegar a um acordo. Quando se fecha, quando consegue. Quando fecha e quando chega ao acordo, são 2 desafios, né? Às vezes separa quando não consegue. Né? E é isso, né? Então, seja bom. E eu acho que é legal, as crianças, independente se casado ou separado, e como tu meio colocou, às vezes o casal não consegue chegar a um acordo, eles vão ter que lidar com a diferença mesmo estando juntos. Eu não acho tão problemático a criança perceber que são 2 pontos de vista. Olha, o pai vê assim, a mãe vê assim. Até porque nessa hora tu não tá falando uma visão errada, né? Eu quero flexibilizar um pouco porque eu estou muito focado na saúde emocional. Ela não quer flexibilizar porque ela está muito focada em não pegar o vírus. Em tese, os 2 estão certos, entende? Então, levar para a criança esse olhar e dizer, olha, temos diferença. Eu tenho uma frase que eu uso bastante no New Families e acho que ela é vital para a gente conseguir tocar a educação dos filhos em situação de compartilhamento. A gente não pode proteger a criança, a mãe não pode proteger a criança do pai, e o pai não pode proteger a criança da mãe. Esta criança tem uma história, certo? E essa história é dela. A gente não pode se meter na história daquela pessoa, que é o nosso filho, né? Então esse filho vai ter o pai que ele tem e a mãe que ele tem.
E tu sabe que desde o início, Gabriel, eu procurei deixar isso muito livre, assim, para que as crianças conhecessem de fato quem é o pai, pudessem se conectar às suas virtudes e conhecer as suas dificuldades, da mesma forma como aqui eles conhecessem as minhas virtudes, pudessem conhecer minhas virtudes e minhas dificuldades como mãe. Que é eu acho que é uma forma da gente existir na vida da criança de uma forma integral. Porque não são meias pessoas se negociando, se enroscando, se misturando, né? Na verdade, tem um pai e uma mãe ali e a gente pensa em muitas coisas diferentes e o natural é que quando a gente se divorcia, esses ideais vão ficando cada vez mais distantes. Claro, isso né? que eu falei. Se alguma vez foram mais, né, tinham algumas negociações, depois do divórcio, a gente caminha para lados completamente diferentes. Então, acho que permitir que a criança viva as histórias, e quando eu falo em histórias, é também regras. As regras têm as regras da casa do pai e as regras daqui. Eu não me envolvo com o exercício da paternidade do pai deles, e ele também não se envolve com o exercício da minha maternidade aqui. E eu acho que assim fica sadio na cabeça deles, porque eles entendem que tem a casa do pai e a casa da mãe, né, enfim. A casa deles, eles né? vão fazer, né? A gente vai fazer adulto também, com pais separados ou com pais casados. A gente vai fazer na vida adulta também essa distinção, né? Coisas que a gente concorda mais com o ponto de vista do pai, outro concorda mais com o ponto de vista da mãe. Coisas que a gente precisa entender as diferenças entre eles, né? Que às vezes no começo a gente demora um pouco para entender, né? Porque tem uma coisa meio de unidade, né? Então, eu acho que são tudo bem válidos aqui. Fica aqui o espaço também para quem está nos seguindo. E tá tudo certo, né? Claro, porque somos diferentes, então, né? É muito melhor poder mostrar isso para a criança desde o início, né? Fica aqui o espaço para quem quiser interagir, perguntar, comentar, que a gente gosta também de interagir. E eu vi que a Camila Sacomori entrou aí na live, foi quem nos conectou, então vale a pena também. É verdade, que também manja um monte de família. Exato. Tem isso como trabalho. Da maternidade, ela usa uma expressão mãe solo, uma coisa assim, né? Que ela também levantou essa tá aí, ó, tá aí Camila. Olha aí, é uma querida. Gabriel, deixa eu trazer, sabe que eu estava pensando hoje sobre o nosso bate-papo e fiquei pensando em quais são os desafios emocionais, né, que a gente vive nessa estada em casa. E são vários, eu comecei a colocar no papel, assim, eu fui escrevendo, eu digo, gente, como é difícil, como tem coisa. E eu queria trazer uma provocação para a gente conversar aqui. Né? A gente falou do dia a dia dos filhos, enfim, né? Agora, dos prazeres, porque não dá para negar que tem muitos, né, prazeres em estar na companhia deles, descobertas, enfim, de comportamentos que a gente, estando 24 horas, a gente conhece, sombras e virtudes, né? Isso é muito legal. Mas tem uma coisa que eu achei bárbaro e tem aparecido muito no projeto, que é a nossa mudança de lugar dentro da constelação familiar ali, do marido, a mulher, quando tem, né, enfim, e mesmo no caso de quem está divorciado e tem o ex-parceiro noutra casa, noutra residência. Mas a mudança de lugar em função de momento profissional, de toda essa mexida que esse momento de pandemia deu no mercado, e no mercado que a gente trabalha, que a gente atua, né, que tirou tanta gente de suas posições, né, e que nessa mexida nos tirou também, mudou o nosso lugar dentro de casa, né? Então queria trazer essa provocação para ti, porque eu coloquei assim, ó, a perda das afirmações e validações sociais e profissionais que a gente tinha até março, né, até dia 16, de que forma ele impactou na nossa autoestima e no exercício de poder entre marido e mulher, dentro de casa, das relações de ex-mulher também, enfim, das relações, enfim, que a gente estabelece com alguém, seja na criação dos filhos, junto ou separado, né? Mas como essa situação mexeu. De uma forma geral, para o projeto New Families, assim, para as pessoas que estão divorciadas e que procuram o projeto, mexeu muito. Tem muita gente passando por um momento desafiador agora, que é de tentar assumir uma nova posição nesse momento desempregado. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe. E como é que isso fica dentro de casa com os filhos também, porque a relação se estabelecia com os filhos em cima de uma posição profissional e financeira também, né? De um poder econômico. Então, como é que tu... Quero debater um pouco contigo, porque eu sei que tu transita um monte nesse meio, e isso envolve família, porque a gente está aqui agora.
Envolve, envolve. É assim, né, Ju, é Lei importante dela. fazer uma ressalva que eu não trabalho com criança e nunca estudei em relação com criança. Então, muito que nós estamos Uhum, conversando aqui é a partir de vivência uhum. como pai Não, mas eu e falo estudioso de emoção. isso, e dos profissionais, né, com quem tu lida. E por Isso, isso que eu isso, trouxe, porque são pais e isso. mães, né? Não, eu acho legal, mas do Dudu eu vou falar da minha experiência, né, como quanto Uhum, pai. Agora, assim, quase todos os clientes estão trazendo o assunto com relação a filhos. Praticamente todos, em algum momento, trouxeram. Porque os uhum, atendimentos, para mim, nesse processo até cresceram. Em função de ansiedade, de estresse e uhum. tal. E quase todos eles trouxeram... Os que estão casados trouxeram briga com o casamento. Os que estão Aham. sozinhos trouxeram a solidão como uma dor. E os filhos, quem tem filhos, trouxe os cansaços, que em algum momento muito convívio, excesso de coisas do colégio, e o que fazer e tal com isso. Eu penso, eu sempre acho que a gente tem que compartilhar as vulnerabilidades, né? Então, acho que Uhum. acho que é um baita momento de falar sobre emoções com as crianças, né? O tédio, poder falar sobre o tédio, isso é o tédio, filho, né? Ou seja, a gente estar em pandemia, no isolamento, não poder, isso é tédio. Por mais que a gente se esforce para achar uma agenda, uma caminhada no sol e tal, para eles ficou mais entediante como ficou para nós, né? Poder falar sobre isso, né? Poder dizer uma Uhum. coisa que eu sempre achei legal, que é perguntar, o Dudu perguntava, pai, o que eu posso fazer? Eu falei, não sei. O pai vai aqui ler um livro, tu não sei, tu inventa. Né? Óbvio que eles correm pro celular, então, no meu caso aqui, o celular tem limite de horas por dia. Se ele já esgotou o horário Uhum. dele, falou, agora tu vai ter que... Aí, como não é celular, fica assim, tá, mas então não sei o que fazer. Eu não sei. Descobre tu. Eu também não sei. Eu vou ler meu livro. Né? Deixa eles fazer o processo, né? Também criativo De deles ali. preencher o De tempo, né? preencher, de entender Uhum. isso. Ah, mas é angústia, mas eu me irrito. Isso é raiva, filho. Né? Isso é cansaço. Né? Então, poder nomear as emoções, a gente está mais junto, isso facilita um pouco. Porque eu vejo muito, como educador emocional, que eu considero uma boa expressão para o que eu faço, falando dos adultos, que é quem eu atendo, os adultos chegam aos 40 anos e não sabem dar nome para as emoções. Ele não sabe direito que ele sinto que eu tô mal, mas nem ele sabe dizer se é raiva ou se é tristeza. Né? Então, se a gente volta lá na base, né, de poder falar, né? E esse mesmo a questão do celular, um outro ponto que eu acho que está aparecendo muito, né? As crianças aumentaram muito o uso do celular. É óbvio que sempre se usou, né, Uhum. nas últimas décadas. Aí as crianças aumentaram muito o uso do celular. Não as crianças, o ser humano, nós também aumentamos. O ser humano todo aumentou o número de tempo nos aparelhos eletrônicos. As crianças também. Né? Tem uma coisa que eu tenho começado, que eu fiz faz pouco tempo, faz umas 2, 3 semanas para cá, que foi começar a entrar no mundo dele, sem abrir mão do celular. Então eu me cadastrei nos jogos e jogo no meu celular, ele no dele. Fui para o YouTube com ele, para ao invés de ficar vendo vídeo do jogo, vamos ver um vídeo, como é que foi inventada a lâmpada. Eu trouxe Uhum. o celular para amigo, sabe? Deixa eu trazer o celular para meu amigo aqui do meu lado. E vamos usar o celular Uhum. para outras coisas, né? Claro que tem dias que eu estou de saco cheio e falo, tá, hoje tu joga que eu não quero ficar contigo, que também tem, né? Mas poder trazer esse componente um pouquinho mais para perto, né? Então, não sei como é que é para ti, vou devolver a mesma pergunta, assim, né? Como é que tá para ti esse Para momento? mim, Assim, assim, ó, teve um dia que eu chorei no balcão da cozinha, um monte, assim. Baixei a cabeça, assim, e chorei. E eles ficaram muito assustados. Mas eu tô trazendo esse exemplo porque tu falou em vulnerabilidade e eu acho incrível como esse momento é rico no sentido de nos humanizar enquanto pais, Aham, assim, né? Porque eles chorarem, eles ficarem entediados, eles terem dificuldade na escola, nos trabalhos, enfim, eles terem saudade dos amigos, isso é uma convivência, é uma realidade com a qual a gente já convivia como pais. Esse lido, exato. né? O final de semana que a gente está com eles é sempre uma manobra, né? O que que vai ter a programação, o que que vai ser e tal. Isso. Não é? A gente acostumou com isso, né? E estar preocupados com isso é a nossa tônica. Mas, ao contrário, acontecia muito pouco, né? Aham. E, de repente, eles nos enxergarem esgotados, eu acho que foram momentos, assim, eu tive alguns de esgotamento, eu procuro, até porque cuido da minha saúde emocional, né? Procuro não... como é que eu vou te dizer, despejar neles, que eu acho que isso é vital, que a gente não entregue um pacote de lixo para quem não é dono dele, né? Isso acho Boa, que é uma boa, boa. responsabilidade nossa, né? Agora, Aham.
a gente se vulnerabilizar, dizer que não tá legal, que tá cansado, que tá exausto, que não tá fácil, que o trabalho, que a gente tá com medo, né? Que o trabalho tá escasso em alguma situação. Eu tenho uma área do meu trabalho que tá abundante, que é a parte da saúde emocional das mulheres, no recomeço, e eu tenho uma outra parte do meu trabalho, que eu trabalho no mercado executivo, que tá escasso, que é o mercado de negócios. E esse mercado de venda de negócios, que está escasso, ele também ele me traz angústias que eu divido com eles hoje, e que hoje eles perguntam assim, entram na sala às vezes e dizem, eu vou falar baixo para deixar tu trabalhar. Como se aquilo fosse, né, realmente me ajudar nesse momento. Infelizmente, eu preciso de mais do que isso, mais do que silêncio. Mas a gente já percebe uma preocupação com o pai e a mãe como seres humanos. Que eu acho que isso é um ganho. Sim, também acho. Sim, eu acho que é muito bom. E lembrar, tem uma coisa que eu acho que é legal de um conceito de educação emocional, que sentir e fazer são coisas diferentes. Então é um momento que as crianças podem sentir tudo. Né? Não significa que podem fazer. Ela pode sentir raiva? Pode. Ela pode bater a porta do quarto? Não. Pode ficar triste? Pode. Mas pode, por isso, não tomar banho? Não. Então é importante distinguir sentimento de ação, né? São coisas que às vezes as crianças juntam, né? Como eu tô triste, não vou tomar banho. Não. Tu pode ficar triste, mas tem que tomar banho. Como eu tô com raiva, eu vou chutar a porta. Não, tu pode ficar com raiva, mas tu não vai chutar a porta. E aí são 200 exemplos, né? Que a gente vai organizando, tu pode sentir, e o pai entende que tu tá sentindo, porque o pai também tá sentindo, tu viu que a mãe também sentiu, né? Esse dia aconteceu um negócio curioso, no mesmo dia, que eu não vou lembrar qual foi, uns dias atrás, ligou meu pai, minha mãe e minha irmã, em momentos separados do dia, os três declarando muita saudade dele, do Dudu. E depois, quando o último, que eu acho que foi a minha irmã, que foi o último que ligou, quando eu desliguei, poder dizer isso. Filho, tu tá percebendo o que isso está causando? Saudade nas pessoas, a gente quer se enxergar, a gente quer se ver, né? Poder falar sobre isso, né? Com eles, né? De quem tu tá com saudade, esses três te ligaram, mas quem são outras pessoas que tu tá com saudade? Então, eu acho que é um grande momento de educação emocional para as crianças. Eu acho que esses dias eu estava numa outra live de uma pessoa que é diretora de uma escola até grande aqui de Porto Alegre, e ela falou um negócio que eu achei super bacana, que foi o modelo tradicional didático, tá todo ele capenga nesse momento, né? Por mais que tenha aula online, por mais que tenha os temas que vêm no e-mail e tal, ele está defasado, as crianças estão distraídas, ele não consegue cumprir o papel como seria na escola. E ela trouxe um ponto que eu achei o máximo, que nós vamos entender que as crianças estão tendo a possibilidade de aprender outras coisas, outros diálogos, outros convívios com o pai, mas tem um outro processo cognitivo de aprendizado que está rolando, que vai ser típico da pandemia, que quando passar, e algum dia vai passar. Tu sabe que tem vários embates aí, e nas redes sociais tem bastante, sobre o que vai ser o novo normal, né? E alguns acham que as coisas vão voltar ao normal depois de um tempo, outros acham que realmente vai ter mudança aí nas pessoas. Tu sabe que em relação a isso, Gabriel, eu acredito que o tempo dessa pandemia, ele tá longo, ele tá se alongando, né? Ele era para ser 30, foi para 60, 90, 100, passamos do 100, agora vamos para o pico, né? Pelo que estão dizendo. E esse tempo é o tempo, talvez, que a gente precisava para experimentar ou ter que buscar alternativas às coisas antigas. Porque o tempo curto, ele é quase umas férias das coisas antigas só, né? Isso, ele é um alívio. Exato, é quase um alívio. Bom, vamos parar então, vamos dar um tempo para aqueles formatos lá. Mas quando o tempo começa a se alongar, a gente começa a ficar desconfortável. Aí tem que começar a buscar alternativa para as coisas. E quando tu fala de capenga, e eu quero trazer isso para esse momento agora, tudo ficou capenga. Tudo que era antes ficou capenga. Se a gente olhar bem, ficou capenga os formatos de relação. A gente está precisando olhar para o casamento, para os casamentos. Ficou capenga o formato de educação, aqueles pais que ditavam, que achavam que o regramento pura e simplesmente, né, bastava, e que nós somos mais preparados emocionalmente que os filhos, então nós ensinamos, né? Em quantos momentos tu deve ter te pego com o Dudu, né, com o teu filho, e vocês dialogaram de homem para homem. Eu tô me sentindo assim, tu tá te sentindo assado, a gente se equilibrou. Então a educação tá mudando também, a gente tá saindo da forma antiga,
em todos as cenas, né? Tanto na cena da relação, na cena com as empresas, que eu percebo da mesma forma, né? A gente se posicionando com as chefias e com os parceiros de trabalho de uma forma diferente, sendo mais honesto, se acolhendo mais, porque nesse momento, tudo que era aparente para fora está dentro de casa, não está mais aparente. Então, ou a gente enfrenta e olha essa sombra e pensa o que vai fazer com isso, Legal. e se isso aí se serve, se presta pra gente ou não se presta, ou a gente espera a quarentena passar com o nariz assim, fecha, espera, Vai esperar. para respirar de novo depois, porque não tem jeito, a gente está precisando realmente reavaliar de uma forma geral e olhar tudo. E nisso eu acho que é ganho. Eu acho que é ganho mesmo que doa. Essa dor toda, eu acho que é ganho. Acho que a gente vai ter uma relação com os filhos diferente depois dessa pandemia e é uma relação mais humana, mais verdadeira, mais equilibrada. Mais verdadeira, eu acho que ela é mais autêntica, né? Tá mais aberta no que é bom, no que é ruim. As crianças estão tendo a oportunidade de ver as qualidades e os defeitos dos pais de um jeito ampliado, e eu acho isso bastante positivo. A Bárbara fez uma pergunta, como separar o home office nesse momento que os filhos estão full time em casa? Tu tem 3 Bárbara, aí, o meu é um só, metade da semana. Eu vou contar para vocês, eu podia contar qualquer história para vocês aqui, mas eu vou contar a verdade. Porque não dá para fazer. Aliás, nós não somos de historinha, né, Gabriel? Nós falamos a verdade. A história aqui o home office é bem complicado, tem muitas coisas, produção de conteúdo, por exemplo, eu não consigo fazer de dia, praticamente, e o meu trabalho tem muito de produção de conteúdo, então eu consigo fazer muito depois que eles dormem. Isso é uma coisa que eu consegui aqui em casa manter, que foi a questão dos horários de sono e de acordar, porque tem as aulas online, né? Então eles são obrigados a acordar cedo. Então aqui em casa a gente tem regramento, assim, tem um horário lá que sobe todo mundo pro 2º andar, aqui a gente mora numa casa, cada um pro seu quarto e todo mundo, enfim, se recolhe para que eu possa também ter um espaço de tempo ali para mim, para produção. E durante o dia, eu estou dividindo meu dia em 2. De manhã, eu tenho o meu computador e toda a minha base de trabalho no balcão integrado, esses de cozinha com sala, sabe? Sei. Ali eu fico de fone, que eu tô surda desse ouvido direito já, por causa do fone, surda mesmo, porque eu fico, enquanto eu falo no telefone, eu acudo às situações todas domésticas, a aula online e tudo mais. À tarde, eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui em casa, e ela, depois que já fez toda a parte da casa, ela assume eles para mim à tarde, o olhar, né? E eu consigo ocupar o meu escritório dentro de casa, eu tenho um escritório, enfim. E é quando eu consigo realmente fazer contatos telefônicos que me permitem ter um pouco de paz para esse trabalho. Porque, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 2 anos, né? E depois eu tenho um de 9 e uma de 11. Então, são idades bem distintas, mas principalmente a de 2 anos não tem ainda o controle. Demanda mais. Por exemplo, de a mãe tá no telefone, não vou gritar, não vou, isso não mas existe. Assim, eu passo a agenda pro meu filho todos os dias, ó, quando ele tá comigo, né, filho, pai, vai ter um cliente aqui, vai ter um cliente aqui, tal hora, ele já sabe ver relógio, então, eu tenho 7, né, então eu consigo dar os horários e tal. E esse dia eu tava fazendo uma live, eu sempre tento fazer lives em lugares diferentes da casa, eu tava vendo uma que o fundo não tinha, dava pra enxergar a sala toda, e eu comentei com meu filho, pai, vai estar em live, tu não passa aqui e tal. Não adiantou. Passou. Mas eu acho que todo mundo vai relevar isso aí. Vai relevar. Outro dia eu atendi um cliente que é um diretor de um hospital grande aqui do Sul, e eu atendi ele e a minha filha começou a gritar e eu me tranquei no lavabo. Só que teve uma hora que ela começou a dar soco na porta para chamar assim a mamãe, e aí eu pensei, não há outro caminho a não ser eu dizer para este homem que eu tenho uma filha pequena e que eu estou em home office. Então, depois que eu falei, até ficou mais... Eu acho que essa é uma novidade que vem com o home office, né? Que nós não estamos bem home office, nós estamos em isolamento, né? Uma versão ampliada do home office. Mas, assim, essa flexibilidade, né? Dos horários, das coisas improvisadas, porque nós estamos misturando trabalho e casa, né? A Camila colocou das lives interrompidas ali, reunião e petis.
Eu acho que isso, vamos voltar para aquela palavra que a gente estava falando sobre humanizar. Eu acho que isso humaniza um pouco a Exato. gente. Porque colocando uma situação profissional, nós todos somos, a Camila eu sei que trabalha também, atendendo clientes e tudo mais, não tem como separar o executivo, o mentor, do pai. Nós somos aquilo. Eu tentei muito isso por muito tempo. Imagina eu com 3 filhos, de sair loucamente fazer visita a clientes, a indústrias, e a gente nem sequer toca às vezes na questão de ter filhos, né? E Exato, essa separação, ela nesse momento não existe mais, e eu espero que no novo normal não exista mais. Exato. Que a gente possa estar humanizados, né? Estarmos humanizados mais empatia, nesse nível. né? Somos mais empatia, pais, mais entendimento. Eu acredito que não acredito assim num mundo completamente diferente depois da pandemia, mas acredito em algo que vai estar acelerando um processo que a gente estava caminhando, né? Mas acelerando para algumas mudanças, né? A Rosana aqui colocou também o medo do novo normal. Sim, né? Eu gosto de fazer pequenas caminhadas com meu filho. E esses dias ele perguntou numa caminhada, né, sobre como é que seria no mundo e tal depois. Aí ficamos conversando, depois do tempo ele se achava que ia mudar. Olha a resposta dele. Não, os shoppings vão voltar a encher. Né? Foi a primeira resposta dele. Também acho. E também acho, e foi assim nessa pequena abertura que a gente teve. O meu escritório fica no Barra Shopping, né, nas torres ali. A primeira semana que abriu, lotado o estacionamento. Falei, nossa, veio todo mundo para o shopping de novo. Né? Tipo, tem uma demanda nossa por retomar aquilo que tínhamos, até por um certo senso de controle que a gente falou agora há pouco. Mas esse medo do normal, nessa conversa com o Dudu, surgiu tem uma parte que a gente não sabe bem como é que vai ser. E poder dizer, filho, o pai tem uma parte, o pai também fica um pouco angustiado, o pai também tem um pouco de insegurança, que eu não sei bem como vai ser, mas nós estamos juntos. Né? Nós estaremos juntos e continuaremos juntos. Né? Então, acho que... me permita, mais juntos até. Mais juntos. O mais é uma boa palavrinha para mais juntos. E isso eu acho que é uma coisa do novo normal que aconchega a gente, assim. Tem uma sensação real que eu tenho, porque do resto eu sei pouco. Né? A minha bola de cristal tá falhando aqui direto. Não tá me dizendo nada, eu tô louca para saber, mas não tá. E acho que todo mundo sabe pouco, porque cada semana e cada notícia que aparece me surpreende em muito no comportamento humano, nas nossas ansiedades e tudo mais, que são diferentes em cada um, né? Mas que a gente vai estar mais junto depois disso, principalmente em família, assim, essas pessoas que estiveram conosco nesse momento, os filhos que puderam contar com os pais nesse momento, com a companhia e com a vulnerabilidade, inclusive com o choro, né? Com a humanidade dos pais. Eu acho que quando voltar vai ser mais junto. Seja pro que for, assim, pro desafio que for. Há vários que a vida traz. Mas esse dia até escrevi sobre isso, tipo, vamos prestar atenção em quem te ligou só para saber como é que tu tá. Sabe que o caminho de volta vai ser com eles, né? É com essas pessoas que a gente vai fazer, né? Aqui, crise é sempre uma oportunidade. A Márcia é minha mãe, tá aqui. Muito prazer, dona Márcia. Então, falando de oportunidade da crise, é isso. Acho que já tendo oportunidade de outros diálogos, outros formatos, né? Outras questões aí ligadas a esse momento todo aqui. Tá cheio. Agora começou a vir um monte de comentário aqui. Para todo mundo tá complicado. Aqui tá a Rosane. A Rosane está dizendo que para todo mundo está muito complicado. Até do mais junto, todos estamos nessa. É isso. Eu acho que a gente começa no todos aqui em casa, todos nós aqui, né? E quando a gente está fazendo um movimento maior aí, enfim, proteção a tantos, né? Porque eu, por exemplo, não sou grupo de risco, né? Mas estou protegendo pelos que eu amo, né? Que estão perto aqui. Então a gente acaba estando mais junto, sim. Eu concordo contigo, Gabriel. Eu acho que a gente não tem grandes mudanças na humanidade, elas não acontecem num período tão curto. Eu acho que a gente está falando de geração. Eu já percebo, e aí voltando naquele nosso esquema dos formatos, eu já percebo uma mudança importante na geração que vem aí, atrás da nossa. De adequação, por exemplo, né? As formas e tal, e acho que esse pessoal vem com tudo, esse momento está acelerando esse nosso abraço, esse nosso acolhimento aos formatos diferentes e as formas de vida diferentes, em todos os sentidos, desde
formas realmente de convivência com outros seres humanos, né, outros parceiros, até no formato de vida e de consumo. Acho que nós vamos ter uma aceleração de mudança aí também, uma revisão. Mas tem uma geração que vem colada na nossa aqui que está vendo já tudo completamente diferente, né? Então acho que não acho que no novo normal vai ser assim, que a gente vai ter uma mudança abrupta e muito transformadora, mas acho que é o início de um movimento grande que aí na próxima década possivelmente a gente veja aí uma vida para os nossos filhos que vão ser adolescentes ali na frente, né? Jovens adultos bem diferentes. Sim, tu sabe que esse dia eu estava até falando com a minha mãe foi durante anos psicóloga infantil, hoje ela atende adultos. E ela, numa filosofando, ela fez um comentário que eu nunca tinha pensado, né? Nós temos uma geração de crianças que nasceu no meio dessa crise, né? Dessa pandemia, 100 e poucos dias, nasceu muita criança. Então, nasceram várias crianças, frutos não, mas dentro da pandemia. E minha mãe levantou um ponto que é interessante, como é que ficam essas crianças que elas estão tendo muito menos toque, elas estão tendo muito menos experiência de passar no colo de várias pessoas, de já transitar, elas nasceram e foram para um lugar com 2, 3 pessoas, né? O pai, a mãe, um irmão e tal, e acabou. Né? Tu sabe que eu tenho um primo que teve agora, faz uma semana, gêmeas. E eles foram para o hospital, uma delícia, mas foram para o hospital os 2, entraram, ficaram 3 dias e saíram apenas os 2, sem nenhuma festividade, celebração daquela chegada ali. Né? Que hoje, por mais que aconteça de alguma forma por WhatsApp, enfim, nas redes, a gente sabe que nada substitui a presença e o toque, né? Mas eu acho, sabe, Gabriel, que eu acho que esses bebês, esses pequenos, estão tendo isso em dobro dos pais, porque os pais não ficavam em casa nesse período, né? Então, mais tempo. E muitos pais protegiam os filhos nos primeiros meses de vida de muito contato em função de vacinas e tudo mais. Mas eu te traria, nessa situação, os que estão com uma consciência maior, como, por exemplo, os nossos meninos, o Dudu, o teu Dudu e o meu Joaquim, que tem a mesma idade. Eles estão num nível de consciência da vida, num momento bem importante, assim, da vida deles. O Dudu tá com 9? Tá com 9, Dudu? Vai fazer 8. Vai fazer 8. O Joaquim fez 9. É um momento deles de se dar conta do mundo que estão vivendo, das relações, de se dar conta dos espaços, porque antes é tudo criança, é tudo só uma misturança, né? E eu acho que nesse momento eles estarem vivendo a pandemia vai ser um marco na vida deles. Eu percebo mais efeito no Joaquim, por exemplo, que tem 9, com relação a tudo, do que a Joana, que já é uma mocinha. Ela já está mais mocinha e ela está conseguindo se estabelecer melhor nos chats e na história de estar em casa. Eu percebo uma ansiedade maior, porque realmente é um momento que ele ainda não está ligado nos chats, ele não tem acesso ainda, né, pela idade e tudo mais. E o toque na idade dele é vital, né, no colégio. Sim. Não é? Sim. É o corpo a corpo. E eles perderam isso, né? Perderam. A hora do recreio, o esporte. Essa geração, o futebol, enfim, o esporte como um todo, né? E o recreio, ele me falou, ele disse que não sabia se estava pronto para voltar, porque ele não ia se coordenar nessa coisa de não poder botar a boca na garrafa, na coisa toda, porque eles se misturam muito nessa idade. Essa coisa do envolvimento para eles é muito forte. As meninas, eu percebo na minha mais velha, que já é uma idade diferente, que os TikToks e os WhatsApps, eles funcionam de uma forma mais fluida, tá mais na vida delas, assim, né? Mas eu acho que os nossos meninos, né, cidade mais novinha, que ainda não tem acesso aos eletrônicos, talvez eles sofram mais lá na frente. E a gente comenta muito aqui em casa que eles vão ter essa história para contar para os seus filhos, que eles vivenciaram uma pandemia, né? Aqui então, realmente, uma outra dica legal, assim, eu tenho feito quase que não vou dizer um diário, porque eu não faço todos os dias, mas eu estou guardando uma pasta, tudo que é do coronavírus, que eu conversei com o Dudu, que ele desenhou, que ele fez, porque eu acho que é uma pasta daqui a anos, ele poder ver, filho, como é que foi a tua vida na pandemia. Eles não vão ter, é uma idade que ele vai ter flashes, né, de memória, ele não vai lembrar exatamente como foi, né, e é uma idade tão crucial que eles estão vivendo. Aliás,
no conceito teórico de educação emocional, toda referência de base de inteligência emocional é formada entre 5 e 10. Uhum. Então, é bem nessa nossa idade aqui, né, que a gente está falando. O Dudu aqui, o Dudu, não meu filho, o Dudu que está aqui na live, colocou uma pergunta que eu acho que tem a ver, Ju, com uma coisa que a gente já falava ano passado, sem saber dessa pandemia toda, o que é o velho normal, né, e se o normal existe. E eu me lembro a última vez que a gente fez, acho que até foi uma live, foi um papo no meu escritório, foi uma entrevista no teu programa. Uma entrevista no programa. Isso. A gente falou um pouco sobre o que é esse normal, né? Uma vez que hoje a gente tem muitos formatos de família, casada, modelo tradicional, os irmãos que são irmãos de sangue, os irmãos são irmãos emprestados porque não são de sangue, os casais que não são héteros, os bissexuais, os homossexuais. A gente tem muitos formatos hoje, né, de família. Então fica difícil a gente definir, eu concordo com ele aqui, o que é o normal, né? O que seria então um novo normal, né? Em papos aqui, porque eu tenho papos ótimos com os meus filhos maiores, né? Enquanto a de 2 anos ainda não deslancha no falar, porque vai ser outra que vai vir também, eu acho que com esse drive. Mas eles me inspiram muito a escrever, né? Muitos dos meus textos, quem acompanha, enfim, percebe que eu coloco, inclusive, o nome deles e as falas, porque a gente tem papos aqui bárbaros nesse sentido. E o normal, Gabriel, para mim, se aproxima muito aqui em casa, nos nossos papos, o normal se aproxima muito do que tá bem. Boa definição. Quando eu pergunto para eles se eles estão bem em relação à vida que eles levam, nesse formato tão distinto, né? Com 2 famílias, o pai também tem uma pessoa que tem filhos, a gente aqui com uma filha do 2º casamento, que é como uma expressão horrorosa que dizem, mas meia-irmã, né? Uma irmã inteira que eles têm aqui do casamento, do 2º casamento. E quando eu pergunto para eles assim, vocês estão, como é que é tudo isso para vocês? Como é que é ter os pais separados? Está tudo certo? E aí, quando eles me respondem, como a minha filha me respondeu 1 semana atrás, para mim está tudo ótimo. A nossa vida é ótima. Isso para mim é normal. Para ela é normal. Sim. Normal é que esteja tudo bem. Acho que quando a gente coloca o normal como uma forma, muito ruim, porque daí tudo que não se adequa a ti, se tu não te adequa àquele normal, então tu é anormal. A tua família, então, é anormal, porque tem um formato diferente de um padrão, né, estabelecido. Então, talvez o normal seja quem bem vive, né? Eu gosto dessa ideia, gostei da tua provocação, porque a palavra normal me incomoda um pouco. Muito. Às vezes tem cliente que fala, Gabriel, eu estou sentindo um negócio, é normal sentir isso. É meio estranho, porque o inverso é anormal, né? Então, meio... O sentir é tão individual, né? Tão a pergunta máxima que eu posso pensar é adequado sentir isso? Talvez a gente consiga responder se pensar adequado, porque normal é praticamente impossível da gente responder. Tem uma pergunta aqui que fez o Aprimore Sua Liderança, que eu conheço, que é o Leonardo, lá de São Paulo, perguntando sobre aquela velha máxima das pessoas condicionar a felicidade à conquista de algo ou à chegada em algum lugar. Se isso vai mudar nessas crianças, né, vindo agora. A natureza do ser humano, para mim, ela é ambiciosa, ela sempre vai querer coisas. A gente está vendo um modelo que não é novo, mas que está cada vez crescendo, que são as gerações, cada geração nova está menos apegada ao material. Então, talvez ter uma casa, um carro, que eram umas coisas que a gente lá na adolescência falava, eu quero ser tudo isso, eu quero ter tal casa, eu quero ter tal carro. Eu acredito que os nossos filhos não vão viver o material. Mas essa aspiração por chegar em algum lugar para então se sentirem mais felizes, eu acho que ela é natural do ser humano, sempre que o ser humano foi ser humano. Né? Isso vai ter, e claro que vai de acordo com a criança, com o crescimento da criança e com o contato que ela tem com o mundo lá fora e com as nossas aspirações, isso vai se moldando. Mas enfim, um lado da espiritualidade e até da psicologia que fala que as pessoas buscam quanto mais próximas da infância elas estiverem da criança, mais felizes. Então, em relação a isso que você está trazendo, que foi uma pergunta aí, né? Eu acho que a criança, ela consegue ser feliz em muitos momentos do dia, em muitos momentos da vida, sem que isso esteja condicionado à conquista de nada. Que é o que a gente deveria buscar aqui, é esse trajeto feliz, né? Esse trajeto feliz e não nas coisas. Nesse momento as coisas estão com tão pouco valor, né?
Muito, A gente muito. sequer pode usufruir, né? Está De mudando ter algumas as coisas. relações, né? Quando é que a gente pensou que Aqui, uma boa caixa de vinho e uma boa comida não seria ia tudo de rico resolver, ia na ser o vida, né? O maior prazer do valor. dia. O Então, filho que dormiu no sofá e o vinho que eu abri, falei, nossa, essa noite foi tão aí sim, agradável. né? Então mudou a referência. Mas eu acho que isso, talvez isso a pandemia nos ensine agora, e as crianças, a convivência com eles também. De que a Aham, gente tem aham. momentos felizes, né? A felicidade não está na conquista de nada, não. Até porque tem muitos momentos que a gente está com aquela coisa que a gente queria tanto na mão e tem tantos outros sentimentos que vêm antes da felicidade. Não sei se tu consegue conectar Sim, isso comigo, sim, mas às vezes é ansiedade, às vezes é muito. pavor, medo, às vezes é A- tantas outras coisas, nem sempre é Angústia. felicidade. Não, 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 não. Aqui Né? o Luciano colocou, que também gostou da tua ideia do estar bem, né, com relação ao normal, e ele fez um pouco antes uma Hum, pergunta, falando um pouquinho sobre que as crianças se adaptaram melhor que nós a essa pandemia. E eu acho que justamente se adaptaram melhor que nós por esse senso de estar bem. Porque eu me lembro que quando eu vivia E o meu, desapego também, né? O desapego sim, também, sim, né? sim, sim. Entender. As crianças se adaptam muito mais fácil ao que tem que Uhum. desapegar, ao que tem que renunciar, ao novo, né? Então, me lembro que no meu divórcio, o meu grande medo era o Dudu, era meu filho, né? Eu sou filho de pais separados, putz, tudo que eu não queria era que Uhum. meu filho passasse por isso, aquele negócio todo e tal. E, na verdade, se a gente olhar o sistema, o microsistema, a minha família, o Dudu foi o que saiu melhor, né? Eu e a mãe dele sofremos, a família em torno, os pais, os irmãos, os amigos sofreram. E por Uhum. que as crianças sofrem menos? Porque está tudo bem. Eu me lembro que o Dudu sofreu muito mais no final do meu casamento, que tinha briga, tinha choro, não sei o quê, do que no depois, que ele Que dizia, ficou tudo bem. vocês estão bem, ponto. Acho que tem um link com o que você está falando, tipo, se vocês estão bem, tá ok. Tá tudo bem. E talvez, Tu sabe que quando se deu a minha separação, enfim, uma das perdas que tem, e eu trato bastante isso no projeto, é inevitavelmente a financeira. A gente certo. racha uma conquista de dois, de uma vida toda, tu Aham, racha no meio e cada um sai com meio do que se tinha inteiro, exato, exato, certo? exato. E com esse meio, tu imagina, eu fui recomeçar com esse meio, daí fui atrás de um apartamento, enfim, eu morava numa casa, num condomínio legal, acabei tendo que ir para um apartamento, e eu nunca vou me esquecer, Gabriel, eu fui atrás de um apartamento e naquele momento o que eu podia comprar era um apartamento simples, pequeno, perto do Barra Shopping Sul, Aham, e eu lembro que à noite nós ouvíamos tiros, porque perto do Barra Shopping tem uma comunidade ali, tem uma comunidade, né? aham. E de vez em quando tinham tiros. Às vezes a minha secretária chegava e dizia, Ju, hoje, nossa, o pessoal tá, hoje a coisa tá, a guerra tá solta na rua, né? E eu lembro que era um apartamento pequeno, eu procurei montar ele de acordo para receber bem as crianças, mas ele era muito menos do que nós tivemos. E depois desse caminho de nós vivermos essa experiência, nós viemos para uma casa que é mais do que nós tivemos. Aham. E eles me dizem muitas vezes que eles têm muita saudade do apartamento. E as crianças, nesse ponto, mais esse ponto, me ensinam muito, Gabriel, porque para eles nunca foram as coisas. Sempre foram os momentos que a A gente andou experiência. junto, assim. Como naquele momento eu precisava muito deles, do apoio deles, da validação deles para a gente fazer os movimentos, a gente esteve tão junto naquele momento que aquele momento para eles foi maravilhoso, independentemente das condições financeiras que nós tivemos na época. E Aham. esse momento nós estamos juntos de novo. E eles estão amando me ter em casa com Né? eles. Legal. E talvez isso seja uma referência lá no futuro positiva da pandemia para as crianças. Sim, também Talvez por acredito. isso que eles estejam tão bem, porque eles estão mais perto dos pais, do pai, da Aham. mãe. Eles estão longe dos amigos, longe dos avós, mas vamos combinar que no mundo da criança, as torres da criança são o pai e a mãe, né? E estar com Sim. eles Sempre nessa vão ser. condição, sempre vão ser, né? Mas assim, quando a gente cresce, eu tô convivendo com a minha mãe e com meu pai, até porque eu tô em Aham. isolamento, eles também, então a gente acaba se vendo. Mas Aham. assim, a gente acaba que constrói a família da gente, né? E quando a gente é criança, os pais são tudo, né?
Depois a gente tem o marido, né, a esposa, enfim, o parceiro, né? Mas antes, quando a gente é criança, é pai e mãe, né? E eles estão tendo o privilégio de nos ver trabalhar, chorar, beber o nosso vinho, tomar o nosso excesso de cafeína, né? Se vulnerabilizar. Enfim, Então, que eu essa acho que é relação um mudou, momento a rico. relação se amplia. Aqui vamos criar um perfil, aliás, que quem não conhece, sugiro que siga. Delícia. Tá cheio de pai e mãe aqui nessa live, então acho legal dar uma olhadinha aí no Vamos Criar. E ela colocou aqui sobre isso, né? Sobre o fato de que também está sendo muito. A gente falou a parte cansativa dos filhos nessa quarentena, mas tem a parte muito boa, né? Que é a gente também ter uma companhia, ter diversão, criança alegra uma casa, né? Criança torna um processo mais lúdico. Eu, quando me pega esse final de semana que choveu, domingo, ontem, chovendo o dia inteiro sozinho em casa, meu Deus do céu. Eu queria o Dudu aqui comigo daí, né? É que não tem tédio tipo, com criança, né? Essa é a verdade. Para eles pode ter, mas pra gente que tá de responsável, enfim, de adulto de referência, não tem tédio. Então é uma diversão estar com eles, né? Só que cansa. Então tá tudo certo a gente reclamar quando estiver cansado. Pedir um tempo. Poder. Eu ouvi toda relação pessoa, é isso, né? Não, uma pessoa que enfim, que eu acompanho no New Families me disse, eu não estava bem e aí eu pedi para os meus filhos, fiquem aí jogando na sala, tá tudo liberado, tablet e tal. A mamãe não tá bem, a mãe precisa ficar sozinha. E aí ela foi pro quarto, ficou, e ela disse que eles ficaram sem dar um pio, nem brigaram, que em geral brigam, enfim, né? E eu fiquei pensando que eles entendem tudo e eles também são parceiros nessa hora. Se a gente pede ajuda e compartilha, enfim, né? Se humaniza, como a gente estava falando. E eu acho legal, acho que a resposta é boa. Porque quando a criança enxerga que os pais passam por isso, a angústia, o cansaço, o querer se recolher, o choro, enfim, todos os dilemas, o dia do estar nervoso. Quando a criança enxerga que pai e mãe vivem isso, quando eles viverem, eles também vivem, mas quando eles viverem esse dilema da vida adulta, ter essa referência, meu pai e a mãe viveram emocionalmente desgastes e sobreviveram. Porque se tem uma coisa horrorosa que um pai e mãe pode dar para um filho, é a perspectiva de um pai e mãe super-herói, a perspectiva de um pai e mãe perfeito. Porque esse filho, quando crescer, fala, puta merda, o que eu faço tudo agora? Que não meu for pai e minha mãe não perfeito, faziam. Não, e tudo... Meu pai e mãe não sofriam. E eles estão numa fase, que é interessante isso, Gabriel, que você está trazendo, porque eles estão numa fase de formação, né? De formação deles ali, deles próprios. E quando eles entendem que eles podem falhar, que tá tudo certo chorar, sentir dor, cansaço, que mesmo o adulto que eles admiram tanto cansa, fica sem dinheiro, fica sem trabalho, reconquista o trabalho, entendeu? Cria outra coisa, uma atividade nova, se reinventa. Isso é lindo, porque aí a criança entende que realmente a vida tem N possibilidades de reconstrução, né, de recomeço. Que é o que a gente está passando agora, uma bela oportunidade de recomeço. Né, a gente foi retirado, né, para os nossos divãs em casa, né? Foram abertos, como é que é? Nós somos enjaulados, só que nos abriram as jaulas dos leões. E nos colocaram numa arena, não é? A gente está preso aqui, mas estão todos os leões soltos. Então a gente acaba tendo que às vezes matar um leão de manhã, um de tarde, um de noite. Eu tenho vários aqui em casa, né? Então aqui eu tenho uma turma, tu pode imaginar. Eu tenho que andar armada, mas é uma oportunidade, acho, de recomeço legal. Né? Bom, nós estamos aqui já, o Instagram já está me avisando que tem 1 minuto para ele encerrar. Passa voando a nossa 1 hora, né? Já está fechou 1 hora aí. Nós vamos ter que fazer outra, Gabriel. Vamos escolher outro assunto. Demoramos muito na pandemia para fazer. Verdade. Então, agradecer a todos aí que entraram na live. Não deu para ler todos os comentários, todas as perguntas, acabaram entrando bastante agora no final. Mas é um assunto muito bacana, família, filhos, estar junto, aprender, crescer, né? E Ju, prazerzaço estar de novo contigo nesse formato aqui online. Mas prazer foi todo meu. Poucos segundinhos e deixa teu recado final aí. Meu recado final é o seguinte, vamos recomeçar, aproveitar essa pandemia para olhar para as formas que a gente escolheu na vida, para as nossas escolhas e dizermos novos sims e novos nãos.
acho que é o momento da gente escolher de novo. Boa, boa. Não boa, é? Gostei, É o momento gostei. de dizer sim de novo para o que realmente faz sentido, para o que realmente se conecta a gente, e Boa. eventualmente dizer não porque não é mais. Eu acho que agora a gente está Beleza. realmente apropriado da coisa. Ótimo, ótimo. Né? Valeu, um prazerzaço. 10 segundos vai Prazer acabar. foi meu. Beijos em todas as famílias, Beijo em em todos os todos aí. formatos, nesse Obrigado para momento todo quem de assistiu. emoções. Isso aí. Valeu, até Beijão, mais. Tchau, querido. tchau.